que irá ministrar a poderosa palavra do Senhor Jesus. Quantos esperam uma poderosa palavra de Deus nesta noite, meus irmãos? É essa a nossa esperança. E o pastor Álvaro com a palavra no nome do Senhor Jesus. Cumprimento todos aqui presentes com a paz do Senhor Jesus. Convido você para abrir a sua Bíblia em João capítulo 20, o verso 19 a seguir. Jesus, podeis assentar. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos e passando esses momentos com o pastor Kemuel. Somos amigos, sempre nos encontramos em atividade da nossa convenção e ele sempre nas suas atividades na casa publicadora, e nós agradecemos a Deus por estarmos fazendo parte desta grande denominação, a Igreja Assembleia de Deus. Parabéns pelos 90 anos. É isso, né, pastor? 90 anos. A nossa igreja em Uberlândia, ela deve estar completando esse ano 75 anos. E nós agradecemos a Deus porque temos muitas coisas em comum. Trabalhamos para ganhar vidas para Jesus, trabalhamos para fazer o reino de Deus ser edificado, fortalecendo a igreja. Porém, vocês estão no estado do Espírito Santo e nós no estado de Minas Gerais. E bom que vocês têm alguns trabalhos no nosso estado de Minas Gerais. Como todos já sabem, é uma extensão muito grande, quase 800 municípios, e nós precisamos da ajuda dos nossos irmãos que estão evangelizando, principalmente nas regiões mais carentes, aonde nós também temos alguns trabalhos em parceria com a igreja de Belo Horizonte. Revendo alguns irmãos que eu já estive aqui alguns anos atrás, Valdirene, que é nossa lá de Uberlândia, as irmãs aqui representando o pastor Oscar, e a irmã Eli Pasqualic, que está primeira vez depois de 20 anos que a gente sai juntos, né? Sempre ela viajando, e hoje eu estou tendo o privilégio de poder acompanhá-la. Mas ela é tão orgulhosa que não deixou nem carregar a mala dela, né? E disse: não, senhor, o senhor está mais velho do que eu. Tá bom, um dia você vai precisar de mim. Meus irmãos, eu estou considerando esse período de tempo que eu vou passar aqui como uma bênção de Deus para mim poder dar uma descansada. Estou extremamente cansado, mas os irmãos não têm nada com isso, porque eu fui convidado para estar ministrando para vocês. Pastorei uma igreja que tem uma secretaria de missão, e estamos já há 25 anos sistematicamente com missionários aqui no Brasil e fora da nossa nação. Sabemos que uma igreja que se coloca à disposição para fazer a obra missionária,
ela torna-se uma igreja colocada na mira do diabo. Sempre o diabo está querendo interromper a igreja que faz a obra missionária. Mas toda a igreja, é lógico, extensiva aos seus membros, que se dispõe a fazer a obra missionária, se torna uma pessoa, ou aquela igreja, ela se torna mais atenção de Deus em relação às lutas que ela passa. O diabo coloca na mira dele, mas Deus dispensa o seu maior cuidado, e nenhum obstáculo pode impedir aquela igreja. Nós temos experimentado isto. E como pastor, alguns anos, eu quero nessa noite trazer para vocês uma palavra simples, diária e mais prática na questão da obra missionária. Cada um de nós fomos feitos para uma missão, entendendo que façamos ou não, esse é o nosso compromisso, ou compromisso que Deus colocou sobre a igreja. O propósito de Deus com cada um de nós, devemos estar dando frutos. E saiba de uma coisa, que no mínimo 3 pontos importantes recai sobre cada membro do corpo de Cristo. Primeiro, nós encontramos isto em João, naquela parábola da figueira que foi plantada numa vinha. Nós encontramos ali o fator tempo. Deus proporcionou para cada um de nós um tempo aqui na terra, ou no seu corpo. E o tempo, ele trabalha em nosso favor. Mas se não aproveitarmos a segunda palavra, que se chama oportunidade, ele trabalha contra nós. Então, tempo, oportunidade. Ajuntando-se esses 2 fatores, tempo e oportunidade, surge a terceira palavra. Não vou estar esboçando sobre isso, mas considerando um ponto de partida, que é história. Cada um de nós, Deus nos deu o tempo e sabedoria para nós administrar. E administrando o tempo com inteligência, nós estamos aproveitando a oportunidade. Perder oportunidade não é muito bom, não é uma coisa para a pessoa prudente, mas perder o tempo, aí já é idiotice demais. Quando nós ajuntamos, presta atenção nisso, o meu tempo no tempo de Deus, aí eu tenho oportunidades eternas. Nesse momento, quando se ajunta o tempo de Deus com o meu tempo, chama-se a plenitude do tempo. Há um misto das coisas terrenas e sobrenatural. As coisas espiritual com as coisas humanas. Porque há um misto entre Deus e o homem. E como disse um grande missionário, nós só somos eternos
quando nós estamos lidando com coisas eternas. Está me entendendo? Então, dentro desse contexto, presta atenção nisso. Eu disse para vocês que eu sou pastor de igreja, vou estar ministrando uma palavra assim, mas como se estivesse conversando com a minha família. Uma vez que todos nós recebemos de Deus o tempo, e dele nós fazemos a oportunidade, e ajuntando os dois, escrevemos a nossa história. Eu faço uma pergunta: que história você está escrevendo na página missionária da igreja? Ninguém está isento. Por quê? Porque nós devemos fazer missão. Você teria muita resposta para essa pergunta. Por quê? Primeiramente, porque missão é algo de Deus. Deus é um Deus missionário. Apesar dele mostrar um amor ou um carinho especial por Israel, mas Deus amou o mundo todo e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que fazer missão? Porque Deus é um Deus missionário. Segundo, por que fazer missão? Porque Jesus veio ao mundo enviado por Deus como um missionário. Se Deus é missionário, enviou seu Filho para ser missionário, e a morte do seu Filho foi para atingir o universo, todos, até antes da vinda dele. O sangue de Jesus tem autoridade sobre os demônios e sobre o meu pecado. Nações, tribos, povos, línguas, Jesus é missionário. Terceiro, por que fazer missão? Porque Deus é missionário, Jesus é missionário, e a sua palavra também é missionária. A Bíblia Sagrada é universal. É um livro que abrange de Adão até a volta de Jesus. Tem mensagem para todos os povos. A Bíblia não é elitizada, não é para pessoas intelectuais. Até os analfabetos ouve, entende, glorifica, crê, são salvos pela mensagem universal da palavra de Deus. Ouça-me, se o seu Deus é missionário, se Jesus, o seu Salvador, é missionário, e esse livro que você carrega, chamado Bíblia, é uma palavra missionária, por que eu não me interesso por isso? Não é um assunto para mim. Porque eu nunca estendi a mão para contribuir para a obra missionária? Porque eu nunca tirei um tempo para orar pela obra missionária? E seria um equívoco terrível da parte de uma verdade absoluta, que é a Bíblia Sagrada, Deus ser um Deus missionário, Jesus ser o Salvador missionário, a Bíblia um livro missionário, e esse projeto de Deus nasce uma igreja que dentro do bojo dela tem pessoas
que não se preocupa com a obra missionária. Estão entendendo o teor da palavra? Estão entendendo? Aquela figueira foi plantada. Voltamos um pouco a nossa mente para cá. Ela não era uma intrusa na videira. Não obstante, era uma videira, mas ela foi plantada. Ela não veio ali simplesmente por causa do vento, de uma enchente, uma causalidade, um acidente de percurso. Ela foi plantada. Você não está aqui por uma coincidência. Você não é um membro artificial na igreja de Cristo. Você é membro do corpo de Jesus. Aleluia. O sangue que passa na sua cabeça é o mesmo que percorre o dedão dos seus pés. A vida que está em você está em todos os membros do teu corpo. Assim é a igreja. A unção do Espírito, a plenitude do Espírito, a vontade de Deus está em todos os membros do corpo de Cristo. Então ninguém está fora desta ordem de Jesus. Assim como meu Pai me enviou, eu envio-vos. Por que fazer a obra missionária? Porque a igreja foi constituída para isto. Nada justifica a essência da igreja se não for para fazer a obra missionária. Não se mede uma igreja pelo bonito templo que ela tem. Não. Nem pelo fluxo de reais que entra no caixa. Nem pelo número de membros que ela possui. Se mede uma igreja pela realização da evangelização do mundo. Jesus não disse assim: vocês serão bancos, vocês serão uma ONG. Jesus disse assim: vocês serão minhas testemunhas. E assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Agora, presta atenção. Minha missão aqui na terra, se você é formado a professor, ou médico, ou em qualquer área, você tem uma profissão. Mas ser membro do corpo de Cristo é uma vocação, é uma missão. E a minha missão aqui na terra é continuar a missão de Jesus. Diga comigo, irmão, minha missão. Diga comigo, minha missão aqui na terra é continuar a missão de Jesus. Amém? Se nós lermos, não vamos fazer isso por exiguidade de tempo, mas você pode fazer na sua casa, alguns versículos tão comuns que nós lemos sempre. Em Mateus capítulo 28, verso 19 e verso 20, lá está dizendo para nós: ide, pregai o evangelho. Se você ler Marcos capítulo 16, o verso 15, lá também está a ordem: ide e fazer a missão que eu estou fazendo. Se você ler Lucas capítulo 24, verso 47, 48, 49, lá também nós estamos recebendo uma ordem de continuar a missão de Jesus. E se você ler João capítulo 20, o verso 23, aonde eu li,
você também vai ver que lá tem uma ordem para nós cumprirmos a missão de Jesus. E se você for em Atos, capítulo 1, da mesma forma. É impossível, inadmissível, um crente, um membro do corpo de Cristo, estar alheio a estas ordens urgentes. Se porventura um cristão ignorar isto, alguma coisa errada está acontecendo na vida desse cristão. Irmãos, Jesus, ele não deu uma sugestão, ele deu uma ordem. Quemuel, vê se dá certo. Se porventura não der certo o projeto de evangelização, se porventura não acontecer como você está esperando, muda o programa. Não existe o plano B. O plano A é o único que Jesus mandou fazer. O negócio é que nós não estamos mais crendo como a igreja, alguns anos atrás, cria. Não digo todos. Por causa da modalidade de evangelismo, que prega mais o bem-estar nesse mundo do que uma transformação de vida, nós achamos que Jesus, ele vai nos envergonhar não fazendo aquilo que a Bíblia diz que ele faz. Agora, se você é da família, e estamos aqui na Assembleia de Deus, nós não podemos desobedecer. Jesus disse assim: os meus irmãos e minhas irmãs é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Se somos de fato membro do corpo de Cristo, nós não podemos ignorar esta realidade. Continuar a obra que Jesus fez e não terminou. Segundo, a sua missão é um privilégio formidável. Ganhar almas para Jesus é algo excepcional. Não esqueça do tempo, da oportunidade e da história. Escute bem. É uma grande responsabilidade, não resta dúvida, mas que é um grande privilégio fazer a obra missionária é algo excepcional. Se nós entendermos que isso nos faz a ter experiências novas cada tempo com Deus, a nossa igreja seria diferente. Fazer a obra missionária é um privilégio formidável, porque a Bíblia diz que nós somos escolhidos por Deus para o ministério da reconciliação. Você imagina reconciliar um pecador com Jesus? Pedro, ele fala sobre a salvação como algo excepcional. Aqui no capítulo 1, o verso 10 e o verso 12. Leia comigo aí a palavra de Deus. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Foi a respeito dela, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinado,
investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunha sobre o sofrimento referente a Cristo e sobre a glória que o seguiram. Vamos fazer uma reflexão nesse verso, por favor. Primeiramente, aqui está falando dos profetas. Salvação é uma obra extraordinária de Deus para com os homens. Imagina você, presta atenção, o que é o processo, vamos chamar de o ministério da reconciliação, e vamos chamar de mistério de ser salvo. Mistério de ser salvo. Nós, da Igreja Assembleia de Deus, estamos ficando alheio quanto à questão de pecadores serem salvos. Nossos eventos hoje é mais voltado para dentro da igreja, com poucos resultados de decisões. Lavamos a mão cedo demais em relação a um pecador. A um. A gente fala ou convida, vem para a igreja, ele aceita Jesus, depois não tem acompanhamento. Já ouviu. Achamos que em trazê-lo e ele ouvir já é o suficiente. Mas Pedro está dizendo que a salvação é algo tão misterioso, envolveu o Filho de Deus, que os profetas, eles inquiriram, pesquisaram, foram fundo, como Isaías. E na carta aos Hebreus diz que eles saudaram Jesus de longe. Como salvação para eles era algo tão desejoso, tão anelante. E algo que para nós hoje tratamos coisas como coisas ou de segunda categoria. Enquanto em nações por aí correm o risco de, com a própria vida, ter que testemunhar a fé da sua salvação, nós aqui estamos vivendo a época dos crentes que têm a salvação como história de grandes avivamentos. Mas eu preocupo muito em enxertar, colocar na vida da igreja a importância da nossa salvação. A ponto que quando começa o apelo, é o momento dos crentes começarem a sair da igreja. E os músicos aguardar os instrumentos no estojo, como se o apelo fosse algo desligado do culto. A ponto, quando alguém aceita Jesus, ou vem à frente, nós que deveríamos crer e estar preocupado, nós até ousamos dizer, não, esse já veio muitas vezes, já tentou muitas vezes. Naamã, para ser limpo, ele mergulhou 7 vezes. Meus irmãos,
deveríamos fazer uma reflexão. Se eu viesse aqui hoje, simplesmente assentado ali, e alguém usasse esse púlpito e dissesse: irmão, como você está refletindo a respeito dessa dádiva de Deus chamado salvação? E Pedro continua dizendo, vamos lá: a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciado, por aquele que pelo Espírito Santo foi enviado do céu, vos pregar o Evangelho, coisa esta que os anjos anelavam prescrutar, estudar, ir a fundo. Nós precisamos analisar isso. O valor de uma alma. E o que é tirar uma pessoa do sofrimento? Eu não esqueço e jamais vou esquecer, nunca vou esquecer. Só quando eu morrer. Mas enquanto o meu cérebro tiver condições de se mover, eu não esqueço o dia que Jesus salvou meu velho pai, kardecista roxo. Li o Evangelho de Kardec para cima e para baixo e odiava os crentes. E ele tinha um amigo que era amigo de mesa de jogo, de bar. E um dia esse amigo dele saiu para tirar a vida de uma pessoa. E quando ele passou na frente do templo da Igreja Batista em São Paulo, no interior de São Paulo, o coral estava cantando: Cristo salva o pecador, até por meio de um olhar. Aquele homem armado já tinha preparado sua esposa, que ele mataria aquele homem, fugiria para o Mato Grosso. As suas pernas tremeram e ele ficou parado, imóvel, na frente do templo. Aí o porteiro foi lá e disse: senhor, quer ouvir o coral aqui dentro assentado? Quando ele fez menção de sair para não atender o porteiro, não teve mais força nas pernas. Mas quando ele fez menção de entrar no templo, as forças das pernas voltaram. Salvação é algo divino, é de Deus. Creia no que você prega, creia na palavra de Deus. E ele sentou no último banco. Na mente dele, a hora que as forças das pernas voltarem, eu vou cometer o crime. Mas quando o coral terminou de cantar, Cristo salva o pecador, até por meio de um olhar, o pastor levantou e fez o apelo, e Adelino veio e se entregou para Jesus. Quando ele se entrega para Jesus, o pastor orou por ele, ele tira a faca da cinta, o revólver, e ali mesmo, ele diz: eu vou na casa de Maria Sanches e Antônio Sanches falar de Jesus para eles. Ali já nasceu um missionário, um pregador da palavra de Deus. Aleluia. Fale de Jesus, irmãos. Saia daqui hoje dizendo: amanhã eu vou falar de Jesus.
ora de manhã e o Espírito Santo vai lhe dar palavras de sabedoria para você falar de Jesus para as pessoas. Ele voltou para casa e disse para a irmã Etelvina, que eu fui visitar ela agora recentemente em São Paulo, com 97 anos, a mulher deste homem. Ele disse: olha, eu aceitei Jesus. Ela disse assim: como? Você é rezador de terço, folia de rei? Ele disse: mas é o Jesus dos crentes. E amanhã de manhã eu vou na casa do Antônio Sanches. Nós morávamos no fundo de um centro espírita. Porque meu pai, um homem trabalhador, mas o álcool destruía a vida dele. Quando Adelino chegou, eu tinha 6 anos de idade. Minha mãe estava lavando roupa num pedaço de plancha de madeira. E minha mãe assustou em vê-lo, porque geralmente ele trabalhava. Minha mãe, muito católica, nasceu em Portugal, tinha uma ligação muito grande com a idolatria. Adelino chegou e disse: Maria, cadê o Antônio? Está trabalhando. Eu vim aqui falar para você que eu aceitei Jesus. Salvação é algo gostoso de se falar, de viver. Se você tem pão na sua vida, se você tem esta água eterna, se você tem esse dom de Deus eterno, e você passa o dia sem falar disto para alguém, você está perdendo tempo e deixando de escrever uma história eterna. E minha mãe disse assim: Adelino, como assim? Você já não tinha Jesus? Falei: não, esse que eu achei não. E ali mesmo, no batedor de roupa, minha mãe aceitou Jesus. Minha mãe aceitou Jesus. Eu com 6 anos ao lado dela, vendo essa linda história. Meu pai sempre ia preso, constantemente. A cadeia da pequena cidade era particular, a prefeitura alugava, e meu pai sempre estava fazendo bagunça na cidade por causa do álcool, ia preso. E quando ele saía da cadeia, judiava de nós, e lia o kardecismo, queria até colocar o meu nome de Allan Kardec. E quando ele saiu, minha mãe disse assim: eu aceitei Jesus. Ele disse: o problema é seu. Com 15 dias ele pediu para alguém realizar um culto da Igreja Batista na nossa casa. Isto há 51 anos atrás, 60 anos atrás. Foi um homem chamado Joaquim Carvalho, negro, que não sabia escrever. Não estou fazendo apologia à ignorância, não. E quando ele estava pregando, meu pai estava meio bêbado, começou a perturbar no culto, mas de repente Joaquim Carvalho disse assim: a vida de um homem sem Jesus termina assim. E ele riscou na parede com os dedos cheios de calo. Foi fazendo uma mola espiral. Começa grande e termina no nada. Mas uma vida de um homem com Jesus começa do nada e vai crescendo, crescendo, crescendo e não acaba mais. Que mensagem cheia de teologia, né? E aí ele falou assim: alguém aqui nesta noite quer ter uma vida com Jesus para não ter fim?
o meu pai aceitou Jesus. Só quem viu alguém ser transformado sabe o que significa salvação. E a Bíblia diz aqui que os anjos desejaram pregar sobre Jesus, mas foram impedidos. Cabe a nós, pecadores, que fomos alcançados por Ele. Queridos, quero lhe dizer uma coisa, que sua missão é continuar a missão de Jesus, que a sua missão é um privilégio formidável, e que a sua missão tem um valor eterno, ganhar almas para Jesus. Nada que você faz aqui é tão importante, muitas coisas são importantes, mas nada é mais importante do que você ganhar alguém para Jesus. De vez em quando, eu tinha um costume de chegar em restaurante, hotel, e falava de Jesus para a pessoa. Hoje mesmo eu falei de Jesus para o frentista do hotel e para uma camareira. Eu tinha um costume de chegar no local e entrava assim. Olha a maneira mais idiota de começar a pregar. Você conhece a igreja Assembleia de Deus aqui nesta cidade? Geralmente em posto de gasolina. Quando eu ia num lugar assim, aí a pessoa dizia, não, parece, tem uma ali, ó. Eu não sei se é a Assembleia de Deus, tem uma ali. Aí eu entrava. Você já participou de algum culto? Não, nunca fui, eu já fui. Aí eu perguntava, você é crente? Aí um dia o Espírito do Senhor falou comigo, para com esta pergunta idiota, porque um dia você vai sair mal demais. Você vai perguntar se alguém conhece a Assembleia de Deus, aí a pessoa vai dizer, conheço, ali tem uma, o pastor abastece o carro aqui e não paga. Ali, tem uma ali, ó, tem um crente lá em Brulhão, que ele fugiu com a secretária. Para de fazer esta pergunta. Pergunta para as pessoas se eles me conhecem. Aí você vai ver qual é um bom começo. Hoje mesmo eu perguntei para a senhora do hotel, você conhece Jesus Cristo? Todos os brasileiros quase usam dizer conheço. Aí você faz a segunda pergunta, você falou com ele hoje de manhã? Aí a pessoa dá aquele sorriso bonito, falei. Por isso que você está sorridente assim, porque quem fala com Jesus é uma pessoa feliz. Se a pessoa falar, não falei com ele de manhã, mas como é que você conhece uma pessoa tão especial como Jesus e você não falou com ele? Começa assim, com seu vizinho, com seu colega de trabalho. Fazer a obra missionária, a evangelização, não é só ultrapassar fronteira. É na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, pertinho da sua casa, tem corações sem Jesus. E aí você vai notar que Deus lhe colocou aqui. Você ocupa um lugar. E aí veio a grande decisão. Corta e lança fora. Presta atenção, estou encerrando. Corta e lança fora. Aí o agricultor disse, não, faça isso não, já faz 3 anos ao tempo,
Oh, presta atenção nisso. Mas o senhor já falou tanta vez, presta atenção. É que eu quero que isso fique marcado na sua mente. Já tem 3 anos que eu venho procurar fruto e não acho. Arranca e joga fora. Aí aquele homem intercedeu: não, deixa mais 1 ano ao tempo. Mas ela está ocupando lugar. E quando só ocupa lugar é uma bênção, entre aspas. Tem alguns que, além de ficar ocupando lugar, impede os outros entrar também. Então eu vou cavar, vou adubar, e aí sim, daqui 1 ano, se tu vier e não achar fruto, aí sim pode arrancar. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Eu sou pastor de igreja. Ministro assim quando sou convidado. E eu estou aqui como pastor de igreja. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E ninguém aqui, por mais que você sente no último banco da igreja, você está dispensado ou não está incluído nesta grande comissão, séria comissão: ide e pregai o evangelho. Ser-me-eis testemunha. Assim como o Pai me enviou, eu envio você também. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela voltaria a crescer se nós voltássemos a cada um de nós sermos um pregador do evangelho. Então dê mais 1 ano, uma chance. Eu não quero de maneira nenhuma com isso te amedrontar. Dentro de 1 ano, Deus vai fazer rebuliço na sua vida. Ele vai, por amor à tua alma, e em consideração os talentos e as bênçãos que Ele lhe deu, cavar em volta da sua vida. Vai remover as coisas antigas e velhas, e algumas que tornaram-se até vício, como por exemplo, eu não saio à tarde para participar daquele culto, e nem nesse evangelismo, porque eu tenho o meu programa de televisão privilegiado, predileto. Eu não posso, por causa disso, por causa daquilo. Deus vai mexer ao redor da tua vida. Porém, Deus não mexe por mexer. Deus não incomoda ninguém simplesmente para fazer de nós objeto de escárnio. Ele quer te dar algo novo, uma experiência nova, e você ser usado na mão dele. Ouça-me. O amor de Deus está derramado em nossos corações, e a sua graça. Nós fazemos muitas coisas com muita dedicação, mas não com amor eterno. Eu quero nesse momento, aonde vocês estão, pense nisso. Dentro de 1 ano, o Senhor vai mudar vidas aqui, e jamais serão a mesma. Jamais serão a mesma vida. Eu conversei com um amigo meu que esteve
pregando há pouco tempo na Argentina. E ele me contou uma experiência que parece não ser verdade, mas este homem é sério. Ele foi numa conferência, a passagem dele estava compra para segunda-feira cedo. Ele preparou o táxi para levá-lo do hotel ao aeroporto. Porém, o Senhor visitou-o à noite, dizendo que ele não deveria viajar naquele horário, porque o Senhor estaria movendo ele para um lugar que ele não conhecia. E o Senhor estaria usando ele para entregar uma mensagem a uma pessoa que ele não conhecia. E ele, sem nenhuma dúvida, consciente, o Senhor deu a ele o local, o endereço, a rua, o número e o bairro. E ele não conhecia Buenos Aires. De manhã, antes do táxi apanhá-lo, ele levantou e desceu para a recepção do hotel. Disse: olha, eu vou precisar do táxi, mas não para me levar para o aeroporto. Eu vou mudar o meu dia, a minha hora de voo. Eu preciso de ir neste local. Você conhece? O moço disse: eu conheço. Não é longe daqui, mas não é perto. Mas o taxista deve te levar lá. Chegou o taxista, ele mostrou o endereço e disse: sim, eu te levo lá. Foi no bairro, na rua e no número. Quando ele chegou no número, isso é real, ele apertou a campainha, sai uma senhora já bem idosa. E quando ele, sem saber o que ia dizer, que ele abre a boca, ele não conhecia a senhora, Deus usou ele numa mensagem extraordinária, fazendo aquela mulher, aquela senhora, lembrar que quando ela tinha 20 anos, numa conferência missionária, Deus a chamou para fazer missões na África. E foi uma chamada que toda a igreja, todos presentes, viu que era algo muito especial. E quando ela estava preparando, não obstante a família não aceitar por ser jovem, aparece um moço. E os dois conversaram que ela não deveria ir sozinha e que ele também gostaria de ajudá-la. E ela deveria casar para depois ir, e que ele estava gostando dela. E ela adiou. De fato, você tem razão, eu vou casar antes de ir. Casou. Sem ela saber, ela estava deixando de lado o plano de Deus. Quando casaram, o pastor perguntou para ela, ela disse: vou chamar o meu esposo. Chamou, disse: não, é bom a gente ter filho aqui. Ele, médico, lá é muito difícil, nós já fizemos o nosso programa, 2 filhos, quando tiver os filhos nós iremos. O pastor disse: olha, o Senhor que vos chamou não aceita negociação. Aí tiveram os 2 filhos. O pastor lembrou-a, e o marido fez questão dela entender e explicou para o pastor que lá não seria um lugar bom para criar filhos, que eles iam criar os filhos, estudar, e com isso ele poderia juntar dinheiro e não dependeria da igreja para fazer a obra missionária. Que grande equívoco!
E quando os filhos já estavam criados, aí veio o casamento dos filhos. E quando ela se envelheceu, o esposo a abandonou, os filhos esqueceu dela, e ela foi morar numa casa sozinha. Deixou o plano de Deus por causa de um casamento, por causa de um projeto humano, abandonou o plano de Deus. E quando o pastor estendeu a mão para cumprimentar aquela senhora, Deus usou ele. E ele nem sabe o que ele falou. E ele veio embora para o Brasil. Mas aquilo ficou na mente dele, na mente. E ele guardou o endereço. Aí ele foi exclusivamente saber que história era aquela. E ele teve certeza, porque ouviu do pastor dela, aquela senhora, aconteceu que ela foi chamada para a obra missionária, e ela não atendeu o mestre. Aquela senhora era uma senhora amargurada, e a mensagem que você trouxe a ela, era Deus dizendo a ela que antes dela morrer, um período de tempo, ela ouviria os gritos e gemidos das almas que foram para o inferno, por causa da renúncia que ela teve em estar com os planos seculares, em vez de obedecer o plano de Deus. E o pastor disse: eu vim aqui visitá-las muitas vezes, ela com o travesseiro no ouvido gritando: eu não suporto mais. Tampava o ouvido, mas o barulho, o grito, o gemido das almas perdidas era aqui dentro. Deus lhe trouxe aqui, lhe deu esta bonita oportunidade. Ele fez você passar esse tempo no corpo dele. Que história você está escrevendo? Querido Deus, ó Deus eterno, revela mais e mais para nós salvação, 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 que custou a vida do teu filho na cruz por nós, que moveu o céu, a terra, os demônios, mas Cristo morreu para nos salvar. Acorda, Senhor, aqueles que estão dormindo, desperta aqueles que estão com a mente e o coração cauterizado com as coisas terrenas. Meu Deus, faça com que possa lembrar, quando tu vier mover ao derredor, talvez mover os bens, mover a profissão, o emprego, que eles possam lembrar de que o Senhor não move as coisas sem finalidade, que o Senhor não balança ninguém sem que tenha um propósito. E desperta, levanta vidas aqui, Senhor, que sejam verdadeiros arautos, que sejam verdadeiros conciliadores. Aleluia. Santo Deus, tira o medo que esta pessoa tem de falar do nome do teu filho. Toca nos lábios e dê o dom da palavra, Senhor. Nós estamos com carência de arautos, com evangelizadores, com testemunhas, pessoas que falam do teu filho a homens e mulheres. Nós estamos com os nossos púlpitos cheios de grandes pregadores. Agradecemos a ti por isso, te louvamos pela vida deles, mas o Senhor quer levantar homens e mulheres para falar
do teu nome, aonde o Senhor não é conhecido. Move, Senhor, os teus filhos aqui nesta noite. Enche do Espírito Santo e de virtude do Espírito e o dom da palavra. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.